Agora nós iremos entender e ver o que é, como é o exoesqueleto, né? O exoesqueleto é do grego exo, fora. É uma estrutura rígida externa ao corpo do animal, que auxilia na proteção contra danos mecânicos, pancadas, né? E contra desidratação. Né? Pode variar bastante em estrutura e composição e apresenta pontos de apoio para a musculatura, participando em alguns casos da locomoção do animal. São encontrados em artrópodes e alguns moluscos. Aí nós temos o exemplo da cigarra e de um mexilhão, vamos ver aqui como que funciona, né? Nos artrópodes, como a cigarra, tem exoesqueleto formado por quitina. À medida que o animal cresce, seu exoesqueleto é trocado por um maior, processo denominado muda. Já o exoesqueleto de molusco, como o mexilhão aí da foto, é formado por sais, como o carbonato de cálcio, e cresce como o animal pelo acréscimo deste material nas bordas. As bordas vão ficando maior do que o tamanho do próprio animal, tá certo? E agora nós vamos entender como é que funciona o endoesqueleto, né? Os equinodermos e os vertebrados apresentam endoesqueleto. Elas são estruturas internas com ligação aos músculos. Esse tipo de esqueleto cresce com o animal. Ele pode ser composto de placas calcárias, como nos ouriços do mar, de cartilagem, como nos tubarões, ou predominantemente de ossos, como nos mamíferos. Nós possuímos endoesqueleto, não é isso? Pessoal, e aí agora, a partir desse slide, nós iremos detalhar sobre a locomoção humana. A locomoção nos seres humanos, assim como nos demais vertebrados, se dá pela ação de dois sistemas, o sistema muscular e o sistema esquelético. Então, eles também podem ser chamados conjuntamente de sistema músculo-esquelético. Músculos e ossos trabalham em conjunto, sendo unidos pelos tendões, que são estruturas resistentes formadas por tecidos conjuntivos. Já os ossos são estruturas rígidas que estão em contato nas articulações ósseas, e para garantir que o movimento ocorra de maneira correta e sem desgastá-los, algumas estruturas são importantes, como os ligamentos, que são bandas flexíveis de tecido conjuntivo que mantêm os ossos unidos de maneira correta. Na região de contato entre dois ossos, também pode haver cartilagem ou bolsa de líquido para evitar o contato direto entre eles, diminuindo assim o atrito entre os ossos e seus desgastes. E aí, pessoal, o corpo humano é capaz de realizar muitos tipos de movimentos, mas cada músculo exerce uma força em uma única direção. Ao se contrair, o músculo pode puxar o osso a que estiver ligado, mas não é capaz de empurrá-lo de volta. Assim, para permitir o movimento em duas direções, como que fazemos ao dobrar e esticar o braço, os músculos estriados esqueléticos trabalham em partes antagônicas, né? Ou seja, a contração de um músculo movimenta o osso em um sentido e a contração do outro o movimenta no sentido oposto. É assim que acontece a forma de movimento no corpo humano, tá certo? Vendo aqui como certos músculos funcionam no ser humano, né? Que nós temos a estrutura do joelho e dos braços do ser humano, né? Nos braços, aqui quando o bíceps se contrai e o tríceps relaxa, o antebraço é flexionado, como vocês estão vendo aí na imagem. E quando o bíceps relaxa e o tríceps contrai, o antebraço é estendido. Aí vocês podem observar direitinho nesta imagem. Já com relação ao joelho, o joelho é uma estrutura do corpo que se movimenta muito durante o dia, né? Então, um ato cotidiano, como dobrar o joelho, exige uma ação coordenada de diversas estruturas do corpo. E também o joelho tem muitos detalhes que podemos encontrar nele, como vocês estão vendo também na estrutura do joelho, tá certo?
Então, continuamos aqui detalhando o esqueleto humano, né? Ele é composto de 206 ossos, além de estruturas cartilaginosas. Ossos são divididos em dois tipos: os ossos membranosos, que são ossos externos do crânio, que formam-se uma membrana de tecido conjuntivo. Eles crescem até se encontrarem, como ocorre no desenvolvimento do crânio de um bebê. Né? Os ossos cartilaginosos, como os dos braços e das pernas, formam-se inicialmente como uma estrutura cartilaginosa com formato semelhante ao do osso maduro. Depois ossificam, endurecem. Os ossos das pernas, por exemplo, ossificam primeiro no centro e depois nas porções terminais. Já a estrutura dos ossos também varia. Ela pode ser classificada em compacta, quando é sólida e dura, ou esponjosa, quando apresenta várias cavidades internas que apresentam sua estrutura. Apesar de rígida, assemelha-se a uma esponja. A maioria dos ossos possui regiões de tecido compacto e esponjoso. Os ossos longos dos braços, por exemplo, apresentam estrutura óssea compacta no centro e estrutura mais esponjosa nas extremidades. Nesse slide foi colocado aqui apenas o esqueleto humano, demonstrando aqui quais são as principais as principais estruturas do esqueleto, tá certo? Aí tem o crânio, maxilar, mandíbula, clavícula, os principais ossos aí que estão presentes no esqueleto humano, tá bom? E já finalizando a nossa aula desta semana, vamos falar aqui do sistema, ou da saúde do sistema muscular e esquelético que faz parte da locomoção dos seres vivos, né? Então, aqui principalmente para o sistema muscular e esquelético dos humanos, né? Os principais problemas no sistema muscular humano estão relacionados a lesões e contraturas musculares. Quanto aos ossos e articulações, os principais problemas são fraturas e luxações. Elas podem ser de posturas inadequadas do dia a dia ou de acidentes diversos, inclusive durante a prática de atividades físicas sem os devidos cuidados. Então, para evitar esses problemas, deve-se sempre manter uma postura correta, praticar atividades físicas frequentemente e também é um meio de evitar esses problemas. No entanto, elas devem ser feitas sob a supervisão de um profissional qualificado. E quando a pessoa se acomete com um desses problemas, é interessante que seja acompanhado pelo médico, tá certo? Aí vamos passar uma pequena atividade referente à nossa aula, para que vocês fixem melhor o que nós acabamos de falar.